Graça e paz no Senhor Jesus, saudade de todos os irmãos. Quero aproveitar essa oportunidade para mandar um abraço para cada um de vocês, um abraço de saudade. Quero mandar também um abraço especial para o meu amigo e irmão Derló. Um abraço para você, Derló. Eu queria aqui repartir uma palavra com os irmãos, rapidinho, pensando naquilo que Jamê tem falado conosco a respeito de igreja nas casas. Eu creio que a verdadeira igreja está em cada casa. Jamê tem escrito um livro e tem indicado para que seja uma referência para nossos estudos na casa, que é os pilares da igreja. Ele fala sobre a doutrina e a comunhão e o partir do pão e as orações que eram pilares na igreja primitiva. Então, aproveitando esse tempo de isolamento, esse tempo de ficar em casa, eu creio ser assim uma grande oportunidade para nós trabalharmos a nossa vida em casa. Quero ler um texto aqui de Paulo, onde ele diz o que ele orava. No capítulo 1 de Filipenses, ele diz assim, no versículo 9: "E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo." Então, Paulo aqui fala que a oração dele era nesse sentido, que o amor dos irmãos ali de Filipos aumentasse mais e mais. Então, também nós, nesse tempo, podemos utilizar bem esse tempo em casa para que o nosso amor ele seja aumentado na questão da casa. E falando nisso, eu pensei que a casa é o lugar, é o lar onde nós passamos a maior parte do tempo, e ali há algumas indicações de Paulo a respeito da casa no livro, nas cartas escrita a Timóteo, no capítulo 5, ele dá algumas referências a respeito de como fazer a gestão do lar. E eu quero ler no versículo 8 do capítulo 5, diz assim: "Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente." Eu vejo que quando Jamê fala lá da comunhão, da perseverança na doutrina dos apóstolos, ele também fala da comunidade. Nós não podemos esquecer da vida de comunidade. A vida de comunidade, ela é super importante para todos nós. E a vida de comunidade, eu penso que ela começa na casa. Aquilo que é comum na nossa casa. Então, Paulo, falando a Timóteo, ele diz isso: "Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente." Que coisa! E pensando nisso, ele diz no versículo 4 aí desse capítulo 5, ele faz uma orientação tremenda, onde diz assim: "Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é agradável diante de Deus." Ora, Paulo aqui está falando de uma coisa comum na vida da família.
Ele está dizendo que se alguma viúva tem filhos e netos, estes devem aprender primeiro a exercitar a piedade na sua própria casa e a recompensar os seus progenitores. Depois ele fala desse versículo 8 aí, onde ele fala que se alguém não tem cuidado na sua própria, especialmente cuidado na sua própria casa, tem negado a fé. Não existe fé ali. E é pior do que o descrente. E nós precisamos aprender na nossa casa esse exercício, né? De pensar naquilo que é comum na nossa casa, aquilo que é comum na família, aquilo que é comum a todos, ou seja, o cuidado dos membros da casa. Essa responsabilidade todos nós podemos aprender, devemos aprender, né? Nós devemos aprender a cuidar da casa, das responsabilidades, das dificuldades. Nós não podemos fechar os olhos e deixar só para alguns. Isso começa na nossa própria casa, na própria família. A família tem que assumir o cuidado da casa, aquilo que acontece na casa, as doenças, as dificuldades, é um problema comum da casa, da família, né? Não é? Então Paulo fala isso, e se nós fechamos os olhos para isso, nós somos piores do que os descrentes. Às vezes nós gostamos de amar aquele que está a milhares de quilômetros de nós, mas esquecemos daquele que está próximo a nós. Cada um de nós vamos fortalecer a comunidade como um todo, começando pelo cuidado da nossa casa. Paulo fala que nosso amor deve aumentar mais e mais, não é? E ele estava na prisão muitas vezes, e ele escrevia carta, e essas cartas foram escritas a maior parte no tempo em que ele estava na prisão. Então a oração dele era que o amor dos filipenses aumentasse mais e mais. Então Pedro também orienta acerca da família. Ele fala às mulheres e ele fala aos homens. No capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 1, ele diz às mulheres, ele diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissa aos vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Então, não é o falar muito, mas é o exercitar a vida de responsabilidade, de cuidado, de procedimento dentro da casa. Esse é o primeiro papel da mulher, não é? Mas esse também é o principal papel do homem. O homem tem um papel principal na sua casa. Ele não pode fugir às responsabilidades, nem as pequenas, nem as grandes, e nem as médias. E o apóstolo Pedro está nos advertindo aqui. Ele diz aí isso às mulheres, mas ele diz principalmente aos homens. No versículo 7, ele diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Veja que importante, o homem, ele tem que assumir essa responsabilidade, ele não pode ficar só deixando esse peso para as mulheres. Ele também tem que assumir, porque o peso não é só de varrer a casa ou lavar a louça, isso é de menos. O peso envolve o cuidado com os membros que estão ali dentro da casa. Cada homem, cada marido tem um peso muito grande. Ele não pode deixar a casa lá e achar que ele não é responsabilidade dele. Pelo contrário, como a mulher vai respeitar o seu marido
se ele deixa para ela toda a responsabilidade? Não é verdade? Então, uma comunidade forte, a igreja forte, ela começa na casa. E Paulo fala que se o marido não assume isso, ele não vai ter suas orações respondidas. Ele não vai ter suas orações recebidas. Por isso ele diz aqui, para que não se interrompam as vossas orações. Bom, como Paulo já disse ali, se a gente não cuida da própria casa, como vamos fazer outra coisa? Então, esse tempo de ficar em casa, de gastar aí esse tempo, é um tempo de cuidado na casa, de aumentar o amor ali dentro, né, no relacionamento, né, com toda a família. A família tem que ter um cuidado comum. É isso que sempre nós falamos, né? Tem que ter um cuidado comum, principalmente com a família, e principalmente com a família da fé, que é a nossa casa. Nós nos lembramos que o carcereiro, logo após sair da prisão, chamou Paulo e seu companheiro para a sua casa, levou para casa, lavou os vergões e serviu ali aqueles irmãos. A igreja verdadeira começa na nossa casa. Não adianta buscar refúgio em outro lugar. É ali que nós precisamos fazer a gestão. E isso é um peso para o marido, isso é um peso para nós. O mundo está desse jeito porque nós temos abandonado as nossas responsabilidades. Quero deixar aqui que o nosso amor possa aumentar mais e mais dentro da nossa própria casa. Que nós possamos orar mais uns pelos outros, repartir palavras de edificação. Nós não podemos fugir. Paulo fala que nós devemos buscar as coisas lá do alto, e as coisas onde Cristo está sentado à destra do Pai. Como vamos cuidar de alguém que está a milhares de quilômetros se nós não cuidamos nem dos nossos próprios entes queridos? É tempo da gente começar a pensar na nossa casa melhor. Deus está nos dando uma grande oportunidade para isso. Vamos orar juntos, vamos orar uns pelos outros, vamos conhecer as dificuldades uns dos outros. Nós temos essa possibilidade. Paulo estava longe, num tempo difícil, e ele escreveu tantas cartas. Nós também podemos usar os canais que temos de comunicação, fazendo aquilo que está no coração de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe cada um de nós, de vocês. Um abraço, vamos cuidar da família. Eu tenho aqui esse livro ainda que o Jamei indicou, dos 4 pilares. Quem quiser adquirir pode falar comigo. Que Deus nos abençoe nesse tempo que estamos em casa. Vamos aproveitar esse tempo para viver uma vida de comunidade na família, em casa, aumentando nosso amor, nosso cuidado pelos nossos irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe com mais uma semana na sua presença, uma semana de comunhão com Ele, uma semana de oração, uma semana onde nós vamos receber as respostas das nossas orações por causa de um cuidado na nossa própria casa. Que Deus os abençoe. Um abraço a todos.